Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who. Mais uma semana com vocês, aí mergulhando nas profundezas das discussões sobre esse spin-off que estamos tendo agora, The War Between the Land and the Sea. Eu, como sempre, sou o seu host Fred Pavão e eu, como sempre, também não estou sozinho. Estou com ela que é a minha peixa favorita, Thaís Alves. Muito. E as piadas sobre fundo do mar? Eu prometi, não param. Eu prometi a gente semana vai gastar passada. todas. Eu prometi semana passada que eu ia continuar, eu ia me esforçar para continuar. Desculpa pelas piadas de peixe. Não, vai acontecer novamente. Vai acontecer muito. Ainda tem mais um na semana que vem. Vocês se preparem. Pois é, falando em mais um, legal você falar isso, porque na semana passada a gente comentou, né, que a estreia tinha sido com 2 episódios, né? Que foi justamente o Homo Aqua e o Plastic Apocalypse. E aí eu comentei, ou você, sei lá, a gente comentou em algum momento que tipo, a partir de agora é semanal, né? Só que na verdade não, a gente tinha se enganado, né? A gente teve a estreia com 2 episódios, né? Novamente, com o Homo Aqua e o Plastic Apocalypse. E a segunda semana do spin-off também foi com uma dobradinha. Sim. Né? Que foi com o The Deep e com The Witch of the Waterfall. Ou né? seja, né? Temos aí já... Praticamente só falta o finale agora. Só 3 semanas. Só falta o finale. São 3 semanas, portanto. Exatamente. Né? O War Between ele é uma série extremamente contida, é só 5 episódios. É uma minissérie, né? É uma microsérie, talvez. Chama de mini. Ou até como eu carinhosamente falei no nosso último review, nada mais é do que um arco. Né? É um arco. É um arco, é uma história contida Gosto. que é essa guerra entre o povo da água e o povo da terra. Que não é bem assim, né? Na verdade é um pouco mais cinza do que isso. Outras complicações. Pois é. E isso se resume nessa história, né? Do War Between the Land and the Sea. O que a gente teve até então foi a série se mantendo, o que é ótimo, porque a gente vem aí machucado ainda de um finale de Doctor Who bem naquelas, né? E eu acho que, eu não sei, eu tô com muito medo de, no final, meio que capotar, porque tá muito bom porque até aquela agora. coisa, a temporada de Doctor Who também foi boa, com finale ruim. Então a série aqui tá boa. Mas... Davis, não estrague este finale. É só isso que a gente te pede. A gente tá super adiantando, a gente tá só na nossa abertura. Vamos parar pra fazer aquilo que... Mas é que o medo, né? Não, é o trigger. O medo é real de estourar uma guerra aí no fandom novamente. Pelo amor de Deus. A guerra entre o Davis e o fandom. Mas antes da gente falar sobre todos esses detalhes e tudo mais, vamos parar para beber a água límpida e aí voltar e falar sobre mais esses 2 episódios de The War Between the Land and the Sea. Bora! Comprovando aí uma coisa que a gente comentou no último programa, né? Eu acho que teve algum momento que eu falei assim, The War Between the Land and the Sea vai se provar como não sendo Between the Land and the Sea. Não tão simples assim. E sim, assim. vai ser The War Between the Land and the Land. Lembra que eu comentei isso? Isso mesmo. Eu acho que tanto The Deep quanto o Witch of the Waterfall prova isso. Que todo o lance de tipo, o povo da terra contra o povo da água é só a premissa geral da série, mas na verdade é o povo da terra contra o povo da terra. Sim, porque todo esse imbróglio, quando você envolve guerra e povos disputando coisas, assim, fatidicamente você vai ter nações disputando coisas. Não. E agora, na verdade, só entrou um player a mais na jogada, que é o povo da água. Não, então, mas justamente, eu acho que é assim, quando a gente começa a série, tem todo esse paralelo com o mundo real, que a gente até comentou também, né? Que nada mais né? O povo da água brigando com o povo da terra, nada mais é do que 2 povos disputando um local de convívio, né? Isso. Disputando uma terra, nesse caso a terra, né? Que eu até comentei. A própria terra. Só que, na verdade, não é isso. A gente tem o povo da água reclamando do que o que anda acontecendo com a parte do planeta que eles moram. Isso. Por conta do povo da terra. E o povo da parte seca, extremamente... como é que é a palavra? Tipo, eles são tão pedantes e acham que são tão donos de tudo que eles estão começando a se comer. É tipo cachorro mordendo cachorro, se matar sabe? Entre si, então, lógico. assim, o que a gente tem novamente... E claro que isso é uma grande crítica a como o ser humano ele é belicoso e ele é nocivo. Sim. E é o animal mais perigoso do planeta é o ser humano, né? E até hoje a gente vive um momento que ainda há guerras no mundo, gente. Eu vou além. Eu acho que... Por território, inclusive. Pois é. E eu acho que a série, ela existe nesse momento da história humana da vida real, muito por conta disso também, né? Super!
Super, gente, reflete pra caramba. Se você tira o elemento do sci-fi, é isso. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante. Quando a gente chega em The Deep, né, que é o episódio 3 da temporada, lembrando que essa temporada tem só 5, né, bem curtinho, como a gente falou. Já estamos na metade, Pois quando a gente chega em The Deep, onde a gente tá? A gente tá ali naquele momento em que a Salt, que eu carinhosamente batizei de Salina, se eu fosse localizar essa série inteira, ai, meu e Deus, a gente vivesse ainda, sei lá, nos anos 90, eles traduziam nomes, o nome dela não seria Sal. Sal é muito sem sal. Seria Salina. Salina tem um local chamado Salinas. É verdade. Gosto da Salina. Não, eu gosto de Salina. Então, a Salina, nossa amiga Salzinha, ela fala pro Barclay assim, não, beleza, o nosso próximo encontro não vai ser no seco, vai ser no molhado. Vai ser nesse ponto aqui. E aí tem todo aquele lance de, meu Deus, mas como é que o ser humano... Como é que a gente vai chegar? Como é que a gente chegar? Porque é uma zona de pressão tamanha que o ser humano nunca chegou. E toda aquela questão sobre o homem já explorou mais o espaço do que a água do planeta e tal. Isso. E isso se resolve até que bem rápido no episódio, né? A gente sabe que o tempo do episódio não é o tempo acontecendo na história, né? Claro. Mas a gente vê que naquele período, até chegar à próxima reunião, a Unity... ela faz os levantes dela de tecnologia tarefa, né, e consegue desenvolver uma escuba, né, uma bola de ferro, uma cápsula, obrigado, que consiga aguentar a pressão lá de baixo, e eles treinam, é montado um time, o Barclay não vai sozinho. Então a gente sabe que passou um tempo, né? A gente vê eles treinando ali, deve ter passado, sei lá, uma semana. Não, eu não sei, talvez até mais. Né? Deve ter a data científica. Um tempo mas enfim, o ponto não é o tempo passou. A gente vê uma montagem. Passou tempo suficiente para eles se prepararem para a próxima reunião, né? E aí a gente vê os dramas pessoais de cada um dos envolvidos ali, né? A gente vê principalmente o Barclay, que é o nosso ponto central da história, e ele tá morrendo de medo, e ele abraça a família, e ele chora, porque ele sabe que pode ser uma viagem sem volta. Todos eles sabem, né? E o roteiro, ele deixa muito claro, assim, que é uma situação de vida ou morte. Então o cara chega e fala assim, ó, você já atualizou seu testamento? Porque você vai precisar. Então, assim... Pois palavras nada encorajadoras. Nada, zero encorajador. Então, realmente, é uma coisa de high stakes, né? É uma coisa, assim, que realmente é vida ou morte. Altos riscos, né? E também somos introduzidos a novos personagens. Já vou falando assim, não se apega não, viu? Porque no momento que o Davis bota um personagem que você vai gostar, dali meia hora, ou ele morreu, ou ele se tornou vilão. Não, nem sempre. Eu acho que é isso. Não, tu tá sendo exagerado. Isso não acontece tanto assim. Mas o lance eu tô brincando. Em uma série militar, que, querendo ou não, essa série, ela é uma série da Unity. Sim, claro. Apesar de, né, você pode argumentar muito sobre essa Unity não ser a Unity mesmo, mas enfim. É uma série hoje. É uma série sobre a Unity. Uhum. Então você não pode se apegar muito... É tipo ver filme de guerra. Você não pode se apegar muito com os personagens, não tem jeito, mas, gente. Enfim, e esses personagens são introduzidos, você vê que... E, de novo, isso tem muito... diz muito sobre o roteiro, de como ele é bem escrito. Né? Porque você se importa com essa galera que você acabou de conhecer. Por exemplo, é isso. A gente vai ter ali... Tem o Austin, né? Que é o General Austin, que é a gente já sabe, da Unity, o cara que ele apareceu primeiro em Torch. Que ali eu já estava apegado ao Austin. E foi promovido, agora ele tá da Unity. E a gente já tá super apegado a ele. Ele é um cara legal, ele é bem estoico e tal, serião, mas ele é legal. Aí a gente tem um menino indiano, né? O Ravi, que ele é super verde, assim, tipo... Novinho. Ele é um cara que ele é diplomata, mas ele entrou meio que num sorteio, e ele é super novo, e ele morre de medo de morrer sem namorada. Foi na cagada. E aí tem as duas meninas da Unity. Também. E aí a gente tem... Aí elas tudo bem, porque elas já meio que têm um treinamento. Mas, sim, tipo, esse cara, o Ravi, ele é diplomata. Exato. Ele não é militar, gente. As meninas da Unity e o Austin, eles já são... Tá tudo bem. A gente entende que eles são mais preparados pra isso, né? Isso. E a gente tem o cara que é o Ted. O Ted, vamos falar do Ted. Ele te ganha, porque a gente vê o Ravi falando e ele é meio chatão. Aí chega o Ted e o Ted é legal. Ele é sussa. E aí você fica naquela, tipo, ele é legal. Quando eu assisti, eu falei, tá aí, Ted é um cara bacana. Gente boa. Eu até fiquei mal, falei, vamos matar o Ted. Porque ele é mais velho, ele é muito gente boa. O coração dele não vai aguentar. E aí ele tá lá com, olha, eu tô levando um presente pra eles. Eu falo, puta, cara legal, velho, ó, vão matar esse cara. Ele vai ser a baixa do episódio. E aí, beleza. Eles entram na bola, se jogam na água e estão lá caindo. A gente sabe que vai demorar 2 horas e cacetada pra eles chegarem no ponto de encontro. Rola aquele nervoso. E tá descendo, e aí tem toda a questão dentro da bola, que parte fica nervoso, aí você vai vendo que vai tendo ondas, né, de nervosismo. Ora, o Ravi tá mais nervoso, ora as meninas estão nervosas. Aí o Ted começa a ficar nervoso, o Barclay ele tá nervoso, mas ele acalma a galera. E você vê que se cria uma união ali, uma situação de equipe, né? Isso. Tanto que o próprio Ted fala, aí, fica tranquilo, a gente é uma equipe, a gente resolve isso junto. E isso vai te dando aquele
aquele amor momentâneo pelo cara. Beleza. Guarda esse amor. Enquanto isso está acontecendo, a gente vai vendo os desdobramentos na parte seca. Isso. Né, na Terra. Em terra. Que é, a Unity tá... On the ground, não na Earth, né? A gente descobre que a Kate, ela tá dias sem dormir direito, ela tá com 6 horas de sono em 3 dias. Amiga, vai fazer o seu sono de beleza, gata. A gente vê que o Ibra tá super preocupado. Claro. E porque, né, preocupado mais como ela como pessoa do que ela como chefe até. O Ibra ele tá cuidando mais dela do que da questão ali toda, sim, né? Sim. Militar e tudo mais, de trabalho. E além disso, a gente vê que tem toda essa questão desses entraves de poder nos outros povos da Terra. A gente já viu nos outros 2 episódios que teve aquele lance a menina da França, o americano e o primeiro-ministro bunda mole. Existe esse trio, né? É o PM britânico, exato, o americano e a francesa. E a gente vê que aqui eles estão de novo, eles inclusive estavam numa reunião que eles casualmente não chamaram a Unity. Olha só, esqueci. E é o que Você não recebeu esse memorando? É o que a Kate fala, né? Por norma da ONU, a Unity tem que estar em toda grande tomada de decisão. A Unity é um órgão das Nações Unidas, a gente tem que lembrar disso, né? Genebra e tudo mais. Lembra, gente? Foi assim que começou. Mas o grande lance a gente quando chega lá no mar, lá embaixo, aqui no mar, não sei o quê. Quando eles chegam ali, a gente começa a ver a vastidão que são essas cidades subaquáticas, né? Oceânicas. Eles chegam num lugar que é seco, né? Debaixo d'água, mas não é molhado, não é mar, propriamente dito. E a gente vê que o povo da água fez uma estrutura pra suportar a vida humana. Então é muito bizarro. Eles foram bonzinhos, gente. Primeiro é assim, é bizarro porque eles estão chegando num ponto que eles travam. E aí do nada eles começam a descer muito rápido, tipo, mais rápido do que eles deveriam descer. Aí apertou e aí o cagaço. todo mundo acha que vai morrer. Com e eles certeza. chegam num lugar seguro que é preparado pra eles. A atmosfera respirável igual a da parte alta da Terra, né, do seco. A pressão é igual a da nossa pressão. É tudo igual, é como se fosse o planeta Terra que a gente vive, só que embaixo d'água. É um ambiente preparado especificamente para o Homo sapiens. Tanto que o Watch até fala, não, mas isso é impossível. E aí, quando a Salt já tá com eles, ela fala assim, não, impossível são estruturas de ferro gigantesco com vidro. Tipo, isso é impossível pra gente também. Entendeu? Nada aqui é impossível. O que pra vocês é impossível, pra nós também é, quando a gente vê o de vocês. Perspectiva, né? E isso eu achei muito legal, porque mostra como o povo da água tava disposto a tentar fazer uma coisa diplomática mesmo. Quase como uma contrapartida ao tubo grandão lá, o Aquaway, né? Que vocês fizeram o tubo, a gente fez aqui essa membrana, pronto. E aí isso entra no que eu ia comentar. Por que eu acho que todo o lance sobre The War Between the Land and the Sea é uma crítica, uma questão sobre The Land and the Land. Porque se dependesse do povo da água única exclusivamente, eu realmente acredito que iam chegar num acordo válido. Eu também. A gente sabe que debaixo d'água... 1000%. Não é também, igual a gente fala, né? Não é porque é debaixo d'água que todo mundo vai ser igual em Marte, todo mundo vai ser igual em Vênus, todo mundo vai ser igual debaixo d'água. Claro que não. Tem jeito... O Homo sapiens também não é igual. Não, o Homo sapiens também não é igual. Quer dizer, a nossa raça é a mesma, mas né? Mas temos fenótipos mas distintos. fenótipos são distintos e culturas são distintas. Sim, então, assim, claro. É muito distante você achar que, assim, só porque eles estão debaixo d'água, todos concordam com as ações da... Não. A gente sabe, a gente vai ver ao decorrer dos episódios, que nem todo mundo concorda com como a Salt está agindo. Isso. Mas até onde a gente estava vendo, parecia que iam seguir por uma linha mais... Uma via de negociações. Negociação de boa. Isso né? mesmo. E aí eles estão lá embaixo, tem a gente vê armado ali esse concílio, né? Esse não é julgamento, né? Mas essa reunião com os povos da água. Inclusive, a Salt fala, que eles perguntam assim, tá todos os povos aqui? Ela fala, não, aqui a gente tem representantes do meu povo, dos titãs, dos peixes e dos golfinhos. Olha eu aí, imagino, a vastidão, né? Isso é uma interpretação minha, inclusive amigos biólogos marinhos, tem um ouvinte, inclusive, Lisbene, que é Beijo, Lisbene, maravilhoso. O homem do povo da água da vida real. Ele é biólogo, gente. Mas eu acho que o que a Sol tá falando dela tá sendo não redutiva, mas ela tá dizendo quem tá naquela reunião. Porque se você parar pra pensar, o mar não é só feito disso, porque ela é muito criteriosa, ela fala... é muito vasto. Os golfinhos, os titãs, o meu povo
e os peixes. Tá, mas beleza, e os moluscos? Tem milhões de outras coisas. Porque eu imagino que assim, a gente tá partindo do pressuposto que os Sea Devils, né, o que a gente tá acostumado na série clássica e no Legend of the Sea Devil... E que aparecem ali... Não é a raça dela. Não, né? Ela é uma outra raça de pessoas da água. Isso, é isso mesmo. Inclusive... Mas a gente tá assumindo isso. Pode ser, até porque isso é a divisão que os humanos deram pra eles dois. Olha de repente, aí, você falou tudo, é o ponto de vista humano, de repente, a gente vai descobrir que não, que o povo da Salt e o Sea Devil, cara de tartaruga, com biquinho, são a mesma coisa, só são de subgêneros diferentes, assim como a gente tem Silurian, que tem cara de lagarto, e Silurian, que é a Vastra. Pronto, eu acho que é bem por aí. Mas isso são achismos, né? O ponto é, a gente tem gentes da água, né, povos da água, que não estão representados nisso que ela fala. Então, a gente tem molusco, a gente tem milhões de coisas. Todos os seres vertebrados. Mamífero. Não, tubarão é peixe, né? Mas, por exemplo, ela fala só de golfinho, beleza. E baleia, entendeu? Mas tudo bem, isso não impacta em nada no episódio, só é legal a gente ver que ali estão representados vários povos do mar, né? E nessa hora eu gostei muito de ver os Sea Devils ali, não só de antigamente, mas alguns novos também. Você reparou isso? Eu só achei muito triste, foi muito rápido, que aparece. Então, mas apareceu. A gente vê Sea Devils da clássica, né? Porque tem o Sea Devil de agora, eu não sei se você reparou isso também, eu acho os Sea Devils de agora mais fininhos. Eles são mais rasgados, porque eles são musculosos, mas eles são finos. Mas eu acho que é uma questão de também, tipo, nos anos 70, eles usavam suits diferentes, sabe assim? Não, óbvio. Mas a gente... Mas a rigor são os mesmos. Sim. É óbvio que isso é a questão de claro produção. Que são os próprios Sea Devils, né? Mas eu digo assim, tipo, como eles são diferentes, a gente vê que não é a roupa que o ator tava usando. Não, em Doctor Who tem Sea Devils que são mais chunky, mais parrudinhos. Tem. E esses são magros. Ali eu vi um que não é esse magrelo. Então só pode ser o do antiga, né? Não tava vestido de rede. Não tava. A moda mudou no fundo do mar. Claro, não. Mas ali era os anos 70 ou 80. Mas a cara era mais larga. Isso. Sabe? Eu senti falta. A gente não viu os Sea Devil Samurais de Warriors of the Deep. Pois é. Mas tudo bem, não tem problema. Tem a justificativa de War of the Deep pra isso. A minha única reclamação é que foi muito, muito rápido. É rápido. Eu acho que poderia, por exemplo, ter dado um foco maior, até umas falas pra alguns deles, de repente, eu não sei. Eu senti que assim, olha gente, tá aqui Sea Devil, viu? Tchau! Não, então, mas esse lance sobre ser rápido, eu acho que é pra mostrar como tudo foi muito rápido lá embaixo também. Foi. Porque, tipo, vamos lá, antes deles chegarem exatamente na sala da reunião, a gente tem coisas que são importantes, que a gente vê que tem essa tensão sexual rolando entre a Salt e o Barclay. Toda e vez aí ela que leva eles ele pra uma, se encontram, acontece isso. Ela leva ele pra uma salinha e rola todo um papo sobre, você é quente, e aí ele encosta nela, mas beleza. E aí tem uma frase muito interessante que ele fala, que é uma coisa bem de Doctor Who, eu achei. Ele fala assim, eu sinto que eu já te conheço, ou que eu vou te conhecer, ou como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Mas eu não vejo isso como algo de sci-fi, não. Isso é só, tipo, coisas que se falam quando você tá afim de outra pessoa. Tipo, claramente tá rolando um lance entre eles. Claro! Óbvio. É tão bateu palpável. O amor bateu foi que nem maré, sabe? Meu Deus! Eu fiz uma paráfrase, saudade bateu, mas enfim, você entendeu. Não, mas foi do nada, sacou? Tipo, bateu ali, eles se gostaram e é isso. Ele achou ela, olha só, ela é diferente porque ela é peixe. Ela olhou pra ele e falou, não, que ele é diferente, ele é macaco pelado. Então tá de boa. Rolou um lance desde lá atrás, né? E quando chega na reunião mesmo, a gente nem vê a reunião acontecendo. Por quê? Não, ela não acontece. O Ted dá a parada, dá o globo pra ela. Aprenda. E aí, nessa hora, em questão de centésimos de segundo, muito rápido. Eu maldei. Porque eu não tinha, até então não tinha maldado. Nem eu. A gente começa a ver que, por exemplo... Quem maldou aí? Fala a verdade. Quando eles chegaram na parte seca do mar, ali onde vai ser, ela fala, pode tirar o capacete. Aí o Barclay tira, fala, não, beleza, tá seguro, pode tirar. E o Ted fala assim, não quero tirar não. Não vou tirar não. E aí você fala, beleza, porque ele é mais velho, o cara tá com cagaço, pode deixar. Tá bom. Só que a gente não tá vendo essa cena sequencial, assim, de só o mar. A gente tá vendo terra-mar, terra-mar, terra-mar. Isso, ela tá intercalando. E o jeito que o episódio é editado, assim, e isso vai muito por conta de edição, roteiro e direção trabalhando muito bem junto. Que é o segredo do sucesso. A gente vê que, na verdade, isso é o Ted, ele é o mandante. Aliás, ele é o mandado pra botar uma bomba lá embaixo. Isso. Que a gente vai ver, a gente começa a descobrir coisas lá de cima de pessoas que estão tramando explodir o negócio. A gente sabe que tem esse tal desse grupo ali do americano, do PM Bunda Mole e da francesa que estão querendo
estão querendo miar, estão querendo jogar água no processo. Não, é que esse não foi de propósito, não. Tá, é difícil. Essa expressão que eu uso. E a gente aprende pela primeira vez, a gente ouve pela primeira vez o termo severance. Não confundir com a série Severance da Apple, que é muito boa. Não confundir com Ruptura. E também a gente vai recomendar aqui a Pluribus também, que tá muito boa, mas que não tem nada a ver com o assunto. Que não tem nada a ver com esse assunto, mas... Mas é isso, tipo, o que acontece enquanto a primeira vez que esse termo é citado. Enquanto a gente tá vendo as coisas na água, a gente vê os desdobramentos na terra do lance que a gente fala de cachorro comendo cachorro. Por quê? Tem esse papo, tem esse grupo rebelde, né, que é esse think tank, que é o Las... Como é que é? Eu ia falar Las Sirenas, né? Não é Sirena, não, é o nome... Las Clemente. Las Clemente, isso. Las Clemente. Que também tá querendo miar o negócio, toda a conversa com os Sea Devils e com o povo da água de forma geral, porque tem gente muito poderosa envolvida, que tem a ver com empresas de água. Então, assim, a gente vê... Isso é mais pro episódio 4. Não, sim, mas o lance a gente descobre... a gente descobre que existem forças na Terra que estão querendo minguar a reunião lá embaixo. E na hora que a gente descobre isso, a gente vê o cara entregando o globo. Nessa hora eu falei, caralho, já era. O Ted vai explodir tudo. E aí, bum, explodiu. Bum, explode tudo. E a gente descobre que é isso. Tipo, esse era uma missão suicida. Esse cara desceu sabendo que ele ia morrer. E é que é foda, é o que eu falo. É foda porque eu me senti enganado. Completamente. Ele me enganou. Pra caramba, isso enganou aí, todo mundo. Palmas pra Pete McTighe. Ou como eu gosto de chamar carinhosamente agora, Pete McTighe. Que ele, né, a gente tá falando muito que o Davis está acertando. Parabéns pro Davis, olha, o War Between tá ótimo. Só que a gente tem que lembrar que não. A série, o argumento inicial é do Davis, mas ela tá sendo escrita pelo Pete McTighe e pelo Davis. Então a gente teve, por exemplo, o primeiro episódio, né, o Homo Aqua, é todo do Davis. O Plastic Apocalypse é do Pete McTighe. Olha aí. The Deep é do Pete McTighe. Pronto. O Witch the Waterfall é dos dois, é Pete McTighe e Davis, e o final é do Davis. Então, assim, a série tá extremamente bem dividida. Tem 2 episódios pra cada um. E um dividido. E que bom. E um dividido. Então, assim... Eu acho muito positivo. Todo esse lance, porque eu acho que isso ficou meio... Pelo menos pra mim, eu não sei se pra você ficou isso. Desses 2 episódios, o The Deep foi melhor que o Witch. Eu senti. Eu achei melhor. Eu tô com dificuldade de separar. De separar. Eu também. Mas eu lembro que quando a gente terminou o episódio, o segundo, eu falei assim, putz, eu gostei mais do primeiro. Agora, horas depois que a gente viu, a minha cabeça já não consegue dividir tão bem o que tava onde. Eu não consigo dividir tão bem também. Mas, ponto é que eu acho que o Pete McTighe, ele tá escrevendo melhor do que o Davis, e o episódio tá se editando, talvez por conta do roteiro, a edição, ela é mais dinâmica. Então, assim, rola esse lance, né, que a gente vê ali o cara morrendo, né, então é uma... Você vai sendo forçado a investigar essa coisa do nada, porque até o momento que ele entrega, você nem sabia de toda essa trama maligna por trás, sacou? Pois é, o The Deep é um episódio que ele é muito, muito centrado na descida. Então a gente tem, tipo, meia hora de episódio totalmente centrado apenas e tão somente, até mais, eu não fiquei reparando assim, mas ele é muito focado na descida, em como eles vão descer, no treinamento, o submarino, a relação que eles criam, babá. Pra puxar o tapete, né? Pra puxar o tapete bem lá bem no final. A bomba explode. Literalmente? Literalmente no final. Tanto que a consequência da bomba explodindo já vai pro episódio 4. Ainda tem mais uma coisa pra acontecer no episódio 3, que é também o ataque à Kate. Isso é no 3, né? É no finalzinho. É junto. Pode crer. É junto. Exatamente. É ao mesmo tempo, é concomitante. Isso. No momento que a bomba explode lá embaixo, a Kate é atacada em cima. É atacada lá no... É tipo um hotelzinho. Acontecem várias coisas, né? Porque a gente vai ter ali esse momento que a bomba explode, e aí no segundo que explode, você vê que a Salt pega o Barclay e sobe. Imediatamente. Então ela salva ele. Todo o resto, morto em ação. Morto em ação. Já era. Tipo, inclusive, tipo, as meninas, o menino indiano. O Austin, que a gente tava super apegado já, que era um personagem que é legal ver. Inclusive, esse ator, coitado... Ele já fez outro personagem do Doctor Who em Under the Lake, né? Under the Lake Before the Flood? Não. Under the Lake, né? Acho que é isso. Under the Lake Before the Flood, é isso mesmo. Que ele também morre debaixo d'água. Então, vai brincando. Tadinho, tem alguma coisa dele com água, assim. Mas já que a gente já tá fazendo um in memoriam dele, eu também quero dizer que ele cunhou uma frase... I will remember. Não! In memoriam. Que é assim,
que ele cunhou uma das frases mais famosas desse episódio, que acho que vai reverberar aí pelo fundo, que é We Can Be Heroes, né? Não foi, peraí, não foi ele que cunhou. Não. Ele lembrou. Ele lembrou de David Bowie, das palavras do sábio poeta David Bowie. Sim. We Can Be Heroes. Foi David Bowie, e ele não ficou tão de Bowie assim que ele morreu, Ele ficou completamente não de Bowie, mas ele fala isso lá no começo, de antes deles descerem. Então, assim, foi uma frase marcante. Mas, inclusive, isso foi muito falado quando eles estavam descendo, né? Que tipo, não, quando a gente voltar, a gente vai ter um banquete. O que a gente vai fazer com as nossas famílias? Tipo, não vai ser um negócio... A gente não vai ser largado comendo sanduíche no refeitório. Vamos ser heróis mesmo. O Barclay achou que sim. A vitória vai ser do povo da terra e do povo do mar. Vai ser uma coisa dividida. Todo mundo vai ser herói. E no final não foi, né? Por conta da ganância de um povo da terra. E quando eu falo um povo da terra, é porque é um grupo do povo da terra. Porque, como a Thaís falou, né? Enquanto isso tá rolando, tá tendo o ataque da Kate. Porque a gente descobre que a Kate não tá dormindo. E aí o Ibra vai... Tudo a entender que eles estão morando juntos, né? Ou... vivendo um na casa do outro direto. E ela tá nesse... Na verdade, ela nem tá em casa, ela tá no próprio prédio ali da... Não, tudo bem. Do local que eles estão. O ponto não é esse, o local onde ela tá dormindo, né? Com ele, lógico. E ele entra numa de querer discutir relacionamento, né? Discutir relação. E assim, vamos lá. Por que você não olha pra mim? Ibra, você sabe que eu te defendi até o final, mas saiba ler read the room, amigo. Não é hora nem local pra isso. Você mas tá namorando a senhora Kate Lethbridge. Mas eu entendo que isso saiu de um local de preocupação, porque ele tava vendo que ela tava se autodestruindo. Ela não tá dormindo. Não, e ele falou, o corpo humano uma hora vai arregar, você vai desmontar, e a gente não pode deixar você desmontar. A gente não pode se permitir que você desmonte, porque você é a operação. O futuro depende de você estar bem. Vai dormir, gata! E ainda bem que ele tava lá meio que tentando discutir relação nessa hora, porque na hora que explode a bomba, que é o que meu Deus, como é que é o nome? O estratagema Severance, o estratagema da ruptura, começa a entrar em movimento, né? Então a bomba explode... E a Kate é ordenado matarem a Kate, né? A gente vê aquela... Mandam matar. Na hora que ela tá falando... Um alvo, ela se torna um alvo. A menina lá, a científica advisor dela tá na Unity, Shirley, a Shirley, tá falando Medley. assim, você investigou alguma coisa? Ela falou, não, a investigação tá dando em nada. A única coisa que eu vejo sendo repetido direto é esse termo ruptura, ou Severance. Eu tô adaptando por causa do nome da série Ruptura, né? Mas Severance. E ela fala, mas o que é Severance? Aí na hora que ela fala isso, você vê o ponto da mira da arma na testa dela. E o Ibra se joga pra salvar ela. É isso. E nessa hora a gente perde mais um agente. A gente perde Ibra faleceu em serviço. Eu vou te falar, nem em serviço, porque ele não tava trabalhando. Muita gente morreu nesses 2 episódios. E eu vou te falar, eu entendo... Ele tava trabalhando, vai. Não, ali já não. Ela tava, ele não. Então... Ele já tava de pijama. Mas é uma consequência do trabalho. Não, então, mas é aquilo, né? Pessoas que, principalmente na Unity... Elas nunca tem um momento onde elas não estão trabalhando de verdade. Isso, você sempre meio que tem que estar prestes a estar on duty. Porque não é uma defesa de um país, mesmo. É defesa do planeta, tá ligado? E você vê, né, que o Bryan, toda vez que ele apareceu em Doctor Who e aqui nesse spin-off, ele sempre de coletinho. No momento que o homem tira o coletinho, o que acontece? Ficou em casa, porque eu tô falando que ele não tava trabalhando. Porque ele tava de pijama em casa. Ele tava de pijama em casa. Agora eu vou te falar, eu sei que... Vida. Eu sei. Ibra, eu tenho noção que parte boa do fandom tinha pinimba com o Ibra, porque, foi o que ele falou. A gente sabe, porque a Kate era pra estar com um cara. A gente sabe. Não sei o quê. Mas de verdade, eu acho a galera que odeia o Ibra, entre aspas, de graça, só porque ele era o namorado da Kate, eu acho vacilo, cara. O cara era gente boa. Ele era simpático. Ele era educado com todo mundo. Eu gostava. Ele era um bom agente. Gostava. Ele era o único bonzinho. Da porra da Unity que usava uniforme. Menino bonzinho. E aí mata o cara, velho. Eu gostava do Ibra, sim. Assim... Claro, 1000 vezes o Ibra do que a Kate. Não estou dizendo... Não. Mas eu acho vacilo, velho. Eu não tô nem aí pro casal. Vocês sabem que eu sou super anti-chip de forma geral em Doctor Who. Mas eu não gostava do Ibra com a Kate. Eu gostava do Ibra, ponto, sacou? Como pessoa. O Ibra era um cara legal, velho. Eu também gostava muito não sei, dele. Eu fiquei triste. Inclusive, eu cantei essa bola, infelizmente, né? Meu Deus. Porque no último episódio eu falei assim, de repente esse relacionamento deles tá sendo tão mostrado porque vai ter uma hora que talvez o Ibra vá ficar prestes a morrer e a Kate vai ter que escolher alguma coisa. Mal sabia eu que no episódio seguinte o cara ia morrer. Né? Boca santa, hein? Boca de sapo, né? Que é um ser que tá na água que também, né? É, pois é um anfíbio. Não no mar. O Davis meteu esse relacionamento ali.
Era legal? Não era legal? Não importa. O que importa é que perdemos o Ibra, que era um dos grandes desta era da Unity. E assim, enquanto personagem, eu gostava dele sim, tá? Eu acho que ele era um cara muito legal. Ele era um agente foda também. Ele tava o tempo todo ao lado dela, mesmo ela não concordando com o que ele tava falando pra ela fazer. E ele se botou na linha de frente por ela. Não por, o homem salvando a mulher. Não, é tipo, ela é minha superiora. 2, ela é a mulher que eu amo, sacou? E até, de repente... não é nem pra ser essas. E até, de repente, um sense of duty, do tipo assim... eu acho que é mais isso. A vida dela é muito mais importante do que a minha vida. Ela tipo, é muito mais importante do que eu. Até porque é o que ele tava falando antes. Tipo, você não pode fraquejar lá na frente, porque isso aqui depende de você. Você é importante pra caralho. Ele não, ele é só um agente, ele sabe do dever dele de agente, entendeu? É isso. No momento que você entra na Unity, você sabe que a tua vida tá na linha. Exato. Entendeu? E a gente vê também que isso vai causar grandes consequências pra Kate, porque a partir desse momento, a Kate, ela entra no luto no modo bizarro, loucura, né? Modo loucura. Porque ela não sabe, ela não tem tempo de lidar com esse luto, então ela fica berserk. E é justamente todo esse modo de luto descontrolado da Kate que a gente vai ver no próximo episódio, né? O The Witch of the Waterfall, que inclusive a gente entra no episódio sem saber exatamente o que é, ele é um episódio de consequência do The Deep. Inclusive, isso é uma vantagem de sair esses episódios combinados no mesmo dia, né? Porque é quase gostei. Como você visse uma história... É porque são 5 episódios só, então é uma história de ponta a ponta. É um bloquinho, né? Você vê esse bloquinho narrativo, né? Exatamente. Todo junto. Esse episódio, inclusive, é o episódio que é dividido. Ele é meio do Pete McTighe, meio do Davis, né? E eu acho que por conta disso, ele tem algumas coisas que eu achei meio esquisito em relação ao primeiro. Tipo, vamos lá. Nos 2 episódios a gente teve momentos que eu achei ligeiramente desconfortáveis, assim. E teve mesmo, também. No primeiro, no The Deep, foi o lance a cena da salinha secreta na membrana lá da Salt com o Barclay, deles ficarem toca no rosto e tal, não sei o quê. Mas eu entendi que esse relacionamento deles era uma bola cantada desde lá de trás e eventualmente ia acontecer. É uma construção que vem sendo feita aos pouquinhos. No Witch of the Waterfall, o que a gente vê? Parte do episódio são as consequências de tudo que rolou, né? A gente vai descobrir que a gente tem a galera ali o americano, o PM Bunda Mole e a francesa estavam tão no escuro quanto a Unity e nós, audiência. Porque imediatamente a gente quando acha a que bomba eles. Explode no mar, a gente fala, com os certeza filhos da são puta. eles. E na verdade não era. Que na hora que rola, eles falam assim, a gente tem algum envolvimento com isso? O PM pergunta, foi a gente que fez? Aí o americano fala, não foi. Não foi. E aí todo mundo tá investigando e a gente vai descobrir que, na verdade, isso tem a ver com o La Clementina, Las Clemente. Que é esse grupo, né, esse think tank, né, esse grupo de pessoas muito ricas, muito influentes e muito ricos, inteligentes. Os bilionários. Os quadrilionários, trilionários, bilionários, que eles têm esse interesse de não deixar a paz ou esses termos de convivência entre o povo da água e o povo da terra acontecerem. Por quê? Eles não querem Porque paz. Eles estão envolvidos com o lance da fábricas de água, empresas que purificam a água, não sei o quê, e não é interessante pra eles perder o negócio deles. Que é o que a gente fala, e assim, claro, né, tem muitas coisas envolvidas, a gente sabe que, tipo, parte dos acordos que o povo da água queria era que o ser humano parasse de usar as vias de água e de céu. E de céu. E isso ia dificultar muito... Sobre água, o céu sobre água. E isso ia dificultar muito... né, questão de comércio e tudo mais. Enfim, esse think tank, os La Clemente fazem justamente isso. Eles estão agindo nas sombras ali pra ficar sobre todos os poderes. Então eles querem ficar tanto acima da Unity, quanto acima do povo da água, quanto acima do trio Parada Dura aí. E esses caras vão às últimas consequências mesmo. Primeiro que eles deliberadamente explodem o fundo do mar no meio de uma negociação diplomática. E não só isso, pra reforçar a narrativa que tá sendo criada, eles fazem um deepfake da Salt, né, que é muito importante isso, hein, um tema assim que vai pegar. Pois é, porque na hora que a bomba explode, os noticiários da Terra começam assim, tipo, os diplomatas que desceram pro mar, pra negociação com o povo da água, foram imediatamente todos morreram na explosão de uma bomba. assassinados. E aí a gente fica naquela de, explosão de bomba, o que é? E aí já entra o vídeo, que começa a passar em tudo que é lugar, da Salt falando, fomos nós que explodimos, é isso aí, viva o povo da água, pau no cu dos terráqueos, do povo da terra, não sei o quê. E aí ou seja, a narrativa tá pronta pro ser humano padrão odiar isso tudo. Lógico. Tipo, porque na hora que a gente vê isso acontecendo, né, o Barclay tá com a Salt, então é impossível, não ter... Óbvio, a gente sabe que não teria como ser ela. É tudo tão rápido que, assim, acontece a explosão embaixo da água. Imediatamente, os canais de notícias ao redor do mundo dão a notícia e sai o vídeo da Salt.
Só que a Salt, neste momento, está salvando a vida do Barclay no mar. Exato. Então não tem como ela ter gravado. Nós, público, estamos vendo o que a Salt está fazendo agora. Não tem tempo dela ter gravado esse vídeo falando, hahaha, eu matei todo mundo. Não tem como. E de novo, não tem tempo hábil pra isso. Isso é um elemento narrativo, assim, que pode ter gente que vai falar assim, que ridículo, até parece. Só que, de novo, essa série, ela tem esse cunho mais político, como a gente falou no nosso outro review, e tem mesmo para as discussões de hoje em dia. Então é sobre povos disputando terras, igual tá acontecendo na Terra. Claro. E uma dos grandes problemas que a gente tem agora nesses próximos anos é justamente o uso indiscriminado de deepfake e de qualquer coisa envolvendo inteligência artificial, criação generativa de imagens e tudo mais. A gente chegou num nível que não dá mais pra saber o que é verdade e o que é mentira. Então, e isso é muito complicado quando você pensa que, por exemplo, a gente tá entrando, né, ano que vem, a gente tá em ano de eleição no Brasil. Não só no Brasil, né, mas a gente tem eleições muito importantes ao redor do mundo todo. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem a Europa indo para um lado extremamente mais direitista de um tempo para cá. Sim. A gente tem os Estados Unidos com o Donald Trump fazendo merda e chegando em TV aberta e falando que tem gente na Europa que quer que ele seja o líder europeu também. Tipo, no Brasil, a gente tem todo o lance que a gente sabe, as correntes de zap a gente conhece. Com notícias extremamente verdadeiras saídas da corrente do WhatsApp. Imagina as vovozinhas do WhatsApp assistindo esses vídeos que agora a inteligência artificial faz, que nem eu, nem você, eu não sei identificar se é verdade. Eu tava conversando com uns amigos Imagina meus esses as dias. vovós. Eu tava conversando com uns amigos meus esses dias que eu me sinto velho quando eu caio num vídeo desse de IA, que às vezes alguém que é mais novo bate o olho e fala, isso é IA. Teve só um parênteses na nossa conversa aqui do episódio, que eu caí e eu fiquei me sentindo um imbecil depois. Mas era tão incrível que era a mulher no aeroporto brigando com o cara do guichezinho porque o canguru de apoio emocional dela não podia entrar. O canguru. E aí você vê um canguruzinho, dingozinho pequenininho, com uma mochilinha e com um passaporte na mão. Aí eu fiquei... Quando eu vi, eu juro por Deus, eu olhei assim e falei, caralho, a natureza é um negócio impressionante, né? Como é que a mulher... Olha, esse bicho, ela deve ter criado esse bicho desde pequenininho, pegou amor, agora criou um cachorro andando com ela de mochilinha, que bicho bonitinho. Aí tava lá no nota do negócio, isso é claramente IA. E aí a minha cabeça foi retrocedendo, e aí que eu me liguei, eu falei, caralho, eu sou um imbecil. É óbvio que isso é IA. Tipo, em que mundo? Por que ele estaria segurando a porra de um passaporte, caralho? Trust no one. Gente, não é pra confiar. Vocês não confiem, vocês não acreditem em mais nada. Absolutamente nada. E assim, eu sou um cara já velho, tá ligado? Eu cresci num mundo sem internet, sem celular, sem nada. E eu caí nisso. É isso. Imagina as vovós que vão cair nos deepfakes de... candidato tá A versus candidato B caindo na porrada na rua, tá ligado? A coisa tá braba, vai ser feia a coisa. Mas é isso, né? O Davis, ele traz muito essa crítica social e ele traz os problemas de hoje em dia. E um dos problemas de hoje em dia é, sim, os deepfakes, né? Os vídeos que são completamente falsos, mas que a inteligência artificial faz passar como se fosse verdade. E as pessoas acreditam real, assim. Cada dia que passa ficando cada vez mais bem feito e tudo mais. Aqui, nesse caso, é pior, né? Porque não é uma pessoa... no celular fazendo deepfake, é um grupo de inteligência fazendo, né? Sim! Então você vê que até a Unity demora a quebrar o deepfake. Você vê que vai ter uma hora lá na frente que a gente vê o vídeo de lado, com todas as camadas em cima e tudo mais. Eles levantam a hipótese do deepfake no começo, mas eles só têm a comprovação lá pro final do episódio. E aí, quando isso vem a acontecer, a droga já tá feita. Porque, por exemplo, tem uma hora que o Barclay, ele conversa ali com o cara que trabalhou com ele, e claramente o cara, que é o cara do dia a dia ali, ele fala, pô, mano, mas essa mina, ela é mó errada, velho. Ela quer matar todo mundo. A gente vai chegar então nisso aí. Então é a manipulação pra você achar que você tem um inimigo. Criar um inimigo, né? É interessante isso, né? Porque a gente vê que, né, vai ter essa volta do Barclay, aí o Barclay já entra em contato com o pessoal da Unity, já fala sobre o que tá acontecendo, e eles, inclusive é levantado, como você sobreviveu? E ele explica, né? A Salt me trouxe de volta num hipersônico debaixo d'água. E a gente vai ver que a Salt, ela é presa, né? Ela é condenada, ela fica naquela prisão que é uma prisioneira de guerra. Ela fica numa caixa, que inclusive tem a cena que é o... Não é aquele helicóptero, parece muito a Tardes, né? Que quando levanta a Tardes, até parece que tá levando, assim. E como a Thaís falou, né? Foi criado um inimigo comum pro povo. Porque, de novo, isso não é imediatamente depois dentro da série. Não passaram minutos, passou um tempo já. Então, assim, você vê que o Barclay, ele atingiu um caráter até meio que de herói
nesse meio tempo. Sim. Porque ele é o cara que sobreviveu ao ataque terrorista dos Homens-Peixes. Isso mesmo. E aí é aquilo, né? O cara, o common man, né? O cidadão comum que era como ele, né? Porque ele era um cara que fazia... o Barclay é um common man também. Que era o cara que agendava os táxis. Ele tá ali com a cabeça super cheia, porque ele não para de pensar no que vai acontecer com o assalto. E aí um dos amigos dele fica nesse lance, tipo... E aí, você foi lá e rolou aquele lance aí embaixo... E essa sushi aí? Aí ele fala, pô, isso é meio ofensivo, né? Isso é meio ofensivo, cara. E é engraçado isso, né? Porque a gente vê que o cara que fala isso é um cara negro. Pois é. Então ele, mais do que qualquer um, deveria saber que, tipo, esses jeitos de chamar povos é meio escroto, sacou? Né, cara? E eu acho que essa é a crítica. Essa a crítica. Quando o ser humano dá pra ser preconceituoso, ele é preconceituoso com qualquer coisa. Isso mesmo, né? Ele vai achar um jeito. Aí, ela é sushi, ele fala, não, nada a ver, não fala assim desse jeito, isso é ofensivo. Ele, não, mas ela vai parar em qualquer mesa de pesquisa e vão fatiar ela, porque é isso que ela merece, é isso aí. É isso mesmo. E porque aí, ela quer matar a gente. E o Barclay tem aquele estalo de heroísmo, ele fala, pode crer, vai mesmo. Faz assim, tira o dia pra você, dá a chave aí pra eu levar ela. Não, Barclay, que isso? Ele fala, que nada, quem é o teu chefe? Eu que salvei, não sei o quê. Quem que é o herói? E é o cara dá a chave. No momento que ele dá a chave, a menina da Unity fica desesperada. Ela fala, Barclay, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Não faz besteira, Barclay, pelo amor... Cara, para o que você tá fazendo agora. Aí ele fala, pô, mas até parece que vocês vão atirar em mim. Aí ela fala, porque nisso a Unity já botou um monte de lógico. Até que vocês vão atirar em mim. Ela fala, pô, mas você vai passar com o caminhão pra cima dos caras? Aí ele fala, não, quem falou que eu vou pra frente? E aí ele mete a ré. Isso é muito engraçado. E joga o tonel que ela tá, a cela que ela tá, cai na água e no momento que cai, ela sai. Ela já sai. E ele se joga e foda-se. Ele se joga também e é assim que eles acabam ficando rogue, né? Eles são fugitivos a partir de agora. Você vê que a Kate, ela tá nesse momento de luto, que ela não pode ter luto, porque ela tá tendo que ser a Kate. Que ela transforma o luto no quê? Na luta. Por quê? Muito bem. Porque ela já fala assim, quem é o atirador? Quem tentou me matar? Aí eles puxam a fuxa do cara. Claramente é um atirador. Quem contratou esse cara? Ela tá assim, vamos. Só que aí é pior porque ela tava preocupada com isso e ela tem que se preocupar com o Barclay going rogue. E aí ela fala assim, porque é Barclay não sei o que, Dupont, né? Aí, Pierre Dupont. Barclay Pierre Dupont. Barclay, nome escroto pra caralho, Dupont. Ela tá pé da vida. Puta da cara com ele. Claro, e aí você vê que tem esse pedaço do episódio, né, do Witcher da Waterfall, que inclusive é onde a gente descobre por que desse termo, que eles vão ficar, o Barclay e a Salt, vão ficar morando nesse hangar, esse lugar meio abandonado, né? Fugindo. E aí é muito legal essa parte. Ela tem uma coisa que eu achei, mas o todo é legal. Porque assim, você vê que ali a gente tá vendo a Salt mais, entre 1 milhão de aspas, humana. Ela não é a Salt embaixadora dos povos da água. Ela não é a Salt ser super poderoso que lê mentes e intenções e tem um grito super alto. Não, ela é uma pessoa. Que ela tá mostrando ali o lado mais vulnerável dela ali, é isso, né? É o lado que ela não mostra pra ninguém, ela só quer mostrar pro Barclay. Sim, eu acho que você usou o termo bom, assim, vulnerável. Você vê que até o jeito dela, o jeito dela falar... Ela fica mais doce, né? Ela fica mais boazinha. E aí é interessante. E eu amo a Gugu, gente, a Gugu é uma atrizona, E você vê que também, apesar dela ser fodona e tudo mais, ela tem um lado mais, não é infantil, mas é mais inocente, assim, porque sim. como ela não... De descoberta da superfície. Inclusive, até não é isso, tá? Mas assim, lembra um pouco até como a Ariel quando ela vê as coisas banais da Terra. É isso porque mesmo. Em Pequena Sereia tem esse lance que cai o garfo. Ela, o garfo. Nossa! É um negócio de pentear. E aí tudo da Terra é hiper mágico, maravilhoso pra ela. E o lance da Salt, aparentemente, é com vidro, né? Ela tem uma relação muito esquisita com o vidro. Ela não entende como o vidro funciona. Mas ela fica fascinada. E aí ela dá um murro no vidro e fala, o que você tá fazendo? Ela fala, cara, vidro é um negócio impressionante, né? Uau! Porque ele é fino e você vê do outro lado. E você vê que ela tá realmente maravilhada com aquilo, né? É muito legal. E aí, esse meandro ali dessa cena, eu acho muito legal porque a gente vê as vulnerabilidades dos dois e tal. E aí entra na parte da cena que eu acho meio esquisita, meio desconfortável. Ela tava boa, daí ela desanda. Porque fica, assim, eu acho que um bom roteiro não precisa explicitar tanto as coisas pra gente saber o que aconteceu. Não aparece, não tem uma cena de sexo explícito ali, obviamente. Claro, gente. Mas é claro que houve relação sexual entre os dois ali, naquela noite, né, que eles passaram. Fica subentendido. Só que tem uns diálogos antes que é muito... Caralho, por quê? Mas, gente, porque, eu culpo o Davis. Então...
esse episódio é escrito pelo Pete e pelo Davis. Eu não sei qual dos dois escreveu. É o Davis! Eu tendo a acreditar que é o Davis. Mas, tipo, aí aquele lance que ela fala, ai, porque não sei o que, ela tá jogando doce. Aí ele fala, você é forte, você é rígido. Ai, nossa, e tem umas partes que estão mais rígidas agora. Tipo, gente. Na moral, eu tava vendo na hora que ele ia falar, tá na hora de eu meter o anzol no peixe. Ai, nossa, não. Isso seria de um mau gosto absurdo. Mas você entende que, tipo, chegou muito perto disso? Chegou. É que assim, gente, é que o Davis é o Davis, né? E aí, assim... isso é tão menor que não impacta o meu review. Eu achei um ótimo episódio, tá? Claro, não impacta. Mas que é engraçado de um jeito desconfortável, E é desnecessário, porque eu acho que já tinha se estabelecido uma relação bonita ali entre eles. As coisas que eles falaram um pro outro foram coisas legais. E aí ele me mete uma dessas, tipo, pô, você estragou a cena bonitinha que tava rolando. Não, eu vou te falar, ali. O mundo acabando... Estragou o romance. O mundo acabando, a guerra estourando do lado de fora, e o cara tá se importando mais em o que ele vai comer de peixe essa noite, velho. É isso. O cara tá mais... vou falar bem no abertão, o cara tá... O mundo acabando lá fora e o cara tá querendo meter, maluco. Ai. Peraí, porra. E ela também, né? Os dois estão. Fala assim, que horror. Mas então, é uma cena bonita, é uma cena que eles estão ali... Essa parte não é bonita não, né? É uma cena que eles estão tentando se entender ali, eu acho legal, é bacana, é bonitinho. Tem as frases que atrapalham ali, mas é uma cena legal. É um momento legal da série. Vamos lá, parênteses agora sobre isso. Porque, na verdade, eu acho que esse é o momento que eles tiveram. Daqui pra frente, é só tragédia, tá? E não dá pra gente também... Não vai ter final feliz isso aqui, não. Não dá pra gente também ser... Você acha? Será? Não sei. Feliz, mais ou menos. Não dá também pra gente fechar o olho e falar que também isso não aconteceu em Doctor Who. Não. Relações interespécies em Doctor Who é a coisa que mais tem, né? Claro. A gente tem o caso da Jenny e da Vastra. A gente tem... No Universo Expandido tem gente que casa com Ice Warrior. Não, isso aí tá... A própria relação suave. Essa parte pra mim é suavíssima. A própria relação de qualquer companion com o Doutor é uma relação interespécie, porque ele não é humano, vamos lembrar disso. Isso aí não me incomoda de forma alguma. Não, é só porque esse diálogo foi esquisito. O diálogo não caiu muito bem, não. Mas é Davis sendo Davis, gente. Isso aí também não tem muito que falar. Mas, enfim, enquanto eles estão ali, né, super felizes e tal, a Kate tá nesse modo loucura de tentar descobrir quem é o atirador, quem tentou me matar, que não sei o que lá. E ela tá indo atrás dessa informação a todo custo, né? E eles chegam nessa coisa do Las Clemente, eles chegam nessa coisa dessa conspiração toda. E o que também tá rolando é que as consequências do ataque à bomba no mar reverberam ainda. Então a gente tem novamente o povo da água subindo pra terra. E tendo outra reunião ali, meio que de última hora. E a gente vê que no lugar, obviamente, no lugar da Salt, quem tá tem um outro diplomata aquático eleito ali. Eles falam, tá chegando mais 9 formas de vida. Ai, meu Deus, lá vem de novo. E aí... Bem na hora que a Kate ia dormir, né? Ela tá tentando... Eu vou dormir. Ela uma hora, ela falou dormir uma hora. Não, tá bom, vai, deixa que eu vou aqui. A mulher não dorme. E aquilo, foi o que eu falei, né? O luto que ela não consegue ter, não consegue, de jeito nenhum. E aí esse cara se apresenta e vocês conheceram a Salt? Ela, tá bom, mas qual é o seu nome? Ele fala, meu nome é o bater de ondas numa pedra que você não consegue falar. Então eu vou dizer que meu nome é Tide, né? Que é maré, né? Algo assim. E ele, diferente da Salt, ele é mais agressivo nas palavras. Muito mais. Até porque o povo dele acabou de sofrer um ataque terrorista da Terra, né? Gente. E aí ele fala assim, não, isso vocês... eu quero que vocês resolvam, não sei o quê. E cadê a Salt? Aí ela fala, a gente não sabe, a gente perdeu. Aí ele fala, não acha que você... que a gente tá querendo pleitear a absolvição dela. Muito pelo contrário, a gente quer que vocês entreguem ela porque ela é uma criminosa pra gente. Ela será julgada por nós. Porque muitos do nosso povo morreu e ela, ao invés de defender o nosso povo, ela salvou macaco pelado e fugiu. Ela fez que nem Ariel, foi fugir pra terra. Que é isso? Aí ele fala, não... falando em terra... Isso é inadmissível, então vocês têm que entregar porque a gente vai executar ela à nossa maneira. Ela não pode ser executada na terra, ela tem que ser executada na água. Por nós, porque nós somos o povo dela. E aí, de novo, isso é uma discussão também de uma coisa que acontece muito na Terra, né? No planeta Terra, né? De pessoas que são, tipo, criminosos de guerra, que tem outro lugar, então onde ele é julgado onde ele cometeu o crime, da onde ele veio. Entra nessa questão também. Pois é. E ele ainda roga um negócio, que ele fala assim, não, vocês... tudo que a gente pediu, a gente ainda quer que aconteça. Inclusive, vocês já lidaram com o Salt, já lidaram com o Tide, agora vocês vão lidar com um terceiro agente, que é o Rust, que é a ferrugem. E aí ele libera um negócio ali do cajado dele, basicamente a Terra vai começar a enferrujar. É o que ele fala, a Terra de vocês é toda cheia de ferro, de coisas altas,
Quero ver como é que vai ser agora que vai começar tudo enferrujar. Acelera o processo aí. Já era. Senão já era pra vocês. E é isso. Não, e ele fala assim também, inclusive, Terra, muda o nome, tá? Tá muito seco. Muito seco, não gostei, pode mudar. E é uma discussão que todo mundo fala, né? Que o planeta Terra... Não, foi o que eu falei no deveria episódio. se chamar Planeta Água. Eu acho... Tem mais água que Terra aqui. Eu acho o nome do nosso planeta um nome merda demais, assim. Porque, bem bosta, a gente tem, sei lá, Vênus, que era uma deusa. Mercúrio. Marte, Mercúrio. Júpiter. Aí todos são uma deidade. Aí o nome é Terra. Terra. É solo. Gaia. Tipo, foda-se. Exato. Não. Aí, se fosse Gaia, seria o nome do caralho. Ah, entendi. Entendeu? Porque Gaia não é só a Terra, tipo, solo. O nome do nosso planeta é solo, caralho. É um nome horrível. Como é que chama? É chão. O nome do nosso planeta é chão. É isso. Que bosta, velho. Tipo, se fosse Gaia, seria do caralho. Não, Sol Gaia. 3 é do caralho. Sol Terra é uma 3, merda. gosto muito. Mas ia confundir com o Sol. Eu vou no Gaia. Gaia, planeta Gaia. Voto Pô, imagina, por... ó. Já pensou? Tipo, Sol, como é que é? Como é esse planeta mesmo? Sol, O Sol é uma Mercúrio. estrela Não, aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte. Não, Mercúrio, Vênus, Gaia, Marte. Marte, Júpiter. Essa... Porra, não soa muito melhor, velho? Com certeza. Mas enfim. Vou ter que concordar com aí o nosso amigo Rust, Salt. Não, Tide. Tide Rust. Não, Rust é o sol que ele solta. Mas enfim, Tide. eu concordo com ele, o nome é uma merda, mas enfim, aí eles vão embora, e aí o resumo disso tudo é que tanto o Barclay quanto a Salt, eles estão ilhados, literalmente, porque eles desenvolvem esse plano de fuga. Tal qual a Ilha do Rei. Que é um plano merda pra caramba, que eles, até porque entra de novo naquele papo da inocência deles, né, tipo, porque ele fala assim, não, a gente se isola no norte de Gales, tem um camarada meu que mora lá, e é no meio do mato, e tem umas cachoeiras, ela fala, Mas que planinho. eu posso morar na cachoeira, eu posso ser a bruxa da cachoeira, que inclusive é o nome do episódio, né? Ela disse. E você pode morar comigo, a gente vai ser feliz. Então, de novo, tem essa inocência de quero só ser feliz pra sempre com você, porque eu me apaixonei por você. E é muito engraçado, é muito plano de gente apaixonada fugindo. Tipo, um casal apaixonado fugindo no meio da guerra. É isso. E é muito um Romeu e Julieta secos e molhados. Exatamente, o Romeu e Julieta falou tudo. E assim, chegou um momento ali, eu falei pro Fred tá de testemunha aqui, gente, que eu falei assim, não, o Barclay tá fazendo esse plano, mas é pra enganar Aí eu falei, a galera da Unity e os militares e tal. Eu falei, nem fudendo, ele só é burro mesmo. Ele só tá sendo inocente. Não, vai divergir, tipo, ele vai trocar, vai mandar os caras pra um lugar, enquanto ele vai pro outro lado com ela. Porque qual é o plano? Não era, gente, era inocência mesmo. Qual é o grande plano dele? Uma bosta de plano. Eles roubam um celular de um moleque aleatório, porque no metrô. A Salt fica fazendo barulho e tal, não sei o quê. Faz os barulhos. Porque ele quer ligar pra Kirby. No segundo celular da Kirby. Porque Kirby tem esse celular aí que ele deu por debaixo dos panos. Porque a mãe falou que não, Kirby não pode ter o celular, tá mexendo muito no WhatsApp, não dá. E a mãe lia os SMS dela. Aí ele Delo, né? Ele fala desculpa. Assim, não, Kirby vai pegar, eu dei esse outro celular por debaixo, assim, a gente liga pra esse celular e Kirby resolve. Ela tem os amiguinhos lá. Elo tem os... Desculpa, gente. Elo tem os amiguinhos, vai mandar um carro pra gente, a gente vai... É a fuga perfeita. Eu não sei de onde que ele tirou que ia dar certo. E aí, ele liga e fala... Dá até nervoso. Kirby, cadê sua mãe? Ah, tá dormindo. Acorda sua mãe. Aí, e fala pra ela atender no banheiro. Porque gente, senão, olha que plano idiota. Não, é porque o banheiro é onde não é bugged, né? Não tá com escuta. Grampeado. Aí, a gente vê ele falando com as mulheres, né? Aí ele fala, seguinte, eu tô com ela, a gente vai fugir porque é muito importante, é a paz na Terra. E aí você vê que ela tá, o negócio parece um banheiro. E aí a câmera vai virando, eu falei, filha da puta. Isso. Ela dedurou eles, ela contou. E aí você vê que ela tá abrindo o jogo pros militares, ela tá abrindo o jogo pra Unity e tudo mais. Exatamente. E aí o que acontece? Esse plano de fuga deles dá na água, né? É uma merda. Muito dá errado. Muito errado. Porque assim, muito errado. Eles vão pra um ponto de encontro ali, que é uma ponte, né? Aí o plano dele era assim, ó. A mãe da Kirby... Mãe de Kirby pega o carro deles, nesse prédio que elas estão todo vigiado. E, inclusive, lembrando que o mundo está em estado de alerta total, tipo, pior que pandemia. Aí você pega o carro, você leva pra uma ponte, que é um lugar super aberto, onde todo mundo tá vendo tudo. Tem entrada dos dois lados, né? Sabe, assim, tipo, não, aí você pega lá, aí eu juro que eu vou devolver o carro depois, um dia. Mas devolvo. Não, e vocês vão pra lá. Gente...
Eu tô pensando, eu vou além, eu vou muito além. Eu pensei assim, é claro que ele tá fazendo tudo isso pra desviar a atenção e ele vai pegar um outro carro em outro lugar pra ir com a Salt lá pra North Wales. Eu vou te falar. Não. Se isso fosse uma história dentro de Doctor Who, talvez rolasse uma maluquice de sci-fi que eles se safassem dessa coisa. No caso de ser uma série extremamente mais séria, claramente ia dar errado e não era um plano mirabolante dele. Era literalmente só inocência mesmo. E pra piorar tudo, quem tá lá esperando essa arapuca armada não é só a Unity. A gente tem dois lados, e aí entra de novo no que a gente falou lá atrás, que é o War Between the Land and the Land. Isso mesmo. Porque a gente tem, se a gente parar pra pensar, 3 frentes na Terra. A gente tem a Unity, a gente tem o trio Parada Dura, que é o primeiro-ministro britânico, o americano e a francesa, e tem Las Clemente. Las Clemente. E aí o que acontece? Ali, a gente vê, de um lado, a Unity chegando, pra poder conter isso, eles iam provavelmente levar a Salt em segurança. Lógico. E muito provavelmente prender o Barclay, mas esse é um detalhe. Eu acho que sim. E o lado dos militares, eles querem dar cabo Meter bala. da Salt. Por quê? Meter bala, já era. Porque eles precisam do corpo da Salt. É o que inclusive o americano fala, ela não precisa nem estar viva. A gente precisa só do corpo. Gente. Porque esses experimentos que estão rolando com o lance das La Clemente lá, que é parte do Severance, precisa dos elementos do corpo de um adulto da espécie da água, que a gente não tem. E a gente volta lá atrás no episódio... Eles querem fazer experimento. Vocês lembram dos outros episódios, que teve o lance do ovo, que teve um cara que pegou o ovo e levou... Isso. Isso era parte do Severance, desse plano maligno lá dos La Clemente. E o cara do americano ali, ele já tá pendendo para esse lado do La Clemente. Então, o que a gente vê? A gente vê literalmente um tipo de guerra civil ali. Porque a gente tem o exército britânico, que é o que ela até fala, você é um americano de merda. Você não manda no exército britânico. E ele fala, eu mando no momento que o primeiro-ministro me deu aval pra isso. E aí ele tá ali coordenando um monte de militar genérico britânico, e a gente tem a Kate do outro lado, coordenando a Unity, que devemos sempre lembrar que não é um grupo militar britânico. Não. A Unity é um grupo, a United Nations, ou Unified, enfim, dependendo da época, United Nations Intelligence Task Force. Então tem gente de tudo que é canto do mundo. Ela responde pra Genebra. Ela é global. Ela é global. Então assim, você vê que eles estão ali, arma apontada, e a Kate, o que normalmente ela até tentaria desviar, até tentaria puxar um momento Zygon Inversion ali de sit down and talk, né? Até porque ela já tomou essa escovada do doutor no passado, né? E ela fala, beleza, abre fogo. Vai. Atira. Vai. Atira que a gente atira primeiro. E tem militar contra militar. E o pobre do Barclay no meio dessa é o que ela até treta. fala, você vai atirar no Barclay mesmo? Você vai atirar na Salt mesmo? Tem uma civil na ponte. Você quer... E basicamente o cara fala, tipo, foda-se, baixa é baixa, não tô nem aí, eu tenho que levar ela, eu vou levar ela. Ele não tá nem aí. E aí é uma putaria, porque a Salt se joga na água e o... Antes ela dá o gritinho. Porque isso acontece. Ela faz o negócio sônico dela. A gente descobre que eles têm esse... A gente já sabia, né? Que eles têm esse poder de soltar essas ondas sônicas com grito. Isso. Ela dá esse gritão, desestabiliza os dois lados, né? Tanto os militares quanto a Unity. Fica balançado ali, inclusive quem tá longe nos fones, né? O Barclay também. Todos são atingidos. Só que esse é o segundo que ela precisa pra fugir. E aí ele fala, vai, se joga na água, me deixa aqui e se salva. Vai embora. E aí, não momento... que ela esteja salva no mar, porque ela vai ser julgada pelos Homoaqua também. E a gente vê que, na verdade, agora a gente tem 4 frentes, né? A gente tem 3 na Terra, que é Las Clemente e o trio Parada Dura já estão meio juntos. A Unity... Mais ou menos. Mais ou menos, mas é o lado bom e o lado ruim da Terra. E o lado da água, que aparentemente tá totalmente ruim agora. Porque eles querem matar de tudo que é jeito a Salt, porque ela traiu o povo da água. Isso mesmo. E aí é isso. E o episódio acaba, a gente tá a um episódio de acabar, tem várias coisas pra se responder, mas isso é inegável. Os episódios, eles estão amarrados de um jeito que é uma história contínua e muito bem amarrados. Os roteiros estão direitinho. Sim, as direções estão no ponto, assim, não tem nada a reclamar. E tá muito... Faz você querer que Doctor Who padrão fosse assim. Nossa, seria um sonho de princesa, né? Claro. Existem questões que a gente pode apontar? Com certeza. Por exemplo... É porque nada é perfeito nessa vida, tá, gente? Espera aí, não tem como. E assim, isso eu sei, inclusive eu sempre falo isso, né?
que isso é só a gente sendo fã chato. Porque a gente sabe os porquê, a gente já sabe a resposta disso, na verdade. Porque a gente fica assim de, porra, o mundo tá acabando. E o doutor tá coçando o cu no quintal dos Noble. Ele tá catando a sacola plástica, os lixos que caiu no quintal dos Noble, tá varrendo. Eu não quero nem lembrar que esse doutor existe. Não, então, mas ele tá lá. E aí, claro... Tá aposentado. Isso é... Não, mas aposentado levando a sobrinha pra passear em Marte, fazer um monte de aventura... Não, mas porra. Quer dizer, você tem razão, você é um policial aposentado. Aí você vê um assalto acontecendo na sua frente, você não vai fazer nada. Você fala, não, tô aposentado, foda-se. Não, né, porra? Mas o ponto é esse. Isso é a gente sendo fã chato, e tudo bem de ser, porque é normal, isso é natural, isso só prova que a gente mostra... É o nosso trabalho, né, gente? Não, eu não falo eu e você, não, eu falo fandom. O fandom. Claro. É nosso trabalho apontar as falhas. Mas assim, a gente sabe que a aparição do doutor a envolve... gente é chato mesmo. Primeiro, é David Tennant de novo e ninguém quer isso. Segundo, a gente sabe que se envolve contratos a mais, são contratos mais caros. Isso envolve você... forçar o telespectador que pode estar vendo só The War Between the Land and the Sea de forma isolada a entender nuances que ele não precisa, tipo, quem é esse cara super poderoso e tal. Então assim, a gente sabe por que isso não acontece, entendeu? Que não tem que ter doutor nenhum nessa série. Não, mas é o que a gente falou. Zero doutor. A série tem que se manter sem o doutor. Sem doutor. E eu concordo, tem mesmo. Mas não eu é só... Eu tô falando isso por quê? Porque o Davis já falou ali numa entrevistinha que... legal você comentar isso. Porque no episódio final, o finale da semana que vem, vai ter uma cena pós-créditos e que vai aparecer um personagem que vocês nunca viram antes. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Então, assim... Davis, por favor, Não vai ser doutor. Não estraga a série. Esse nome dele falar que a gente nunca viu antes, talvez já diga que não é doutor. Mentira, Mas não é isso, é o que a Thaís falou. Eu não quero que tenha doutor, mas sempre fica... essa pulga atrás da orelha. E não só essa. Por exemplo, a gente começa a pensar nas outras implicações da Terra. Por exemplo, tudo bem, eles são os representantes da Terra. Mas cadê o Silurian nesse rolê? Cadê? Gente, eu achei que eles iam aparecer. Porque a Terra, ela não é só dos humanos. Os Silurians estão debaixo da Terra, beleza? Tudo. Mas eles existem. A gente já teve, inclusive, uma sociedade inteira. Um arco lá atrás que tratou disso, né? O Warriors of the Deep basicamente era isso. Silurians contra Sea Devils, né? Isso. E contra humanos, os dois, enfim. Mas eu me lembro muito também do arco do 11º, que ele tem que fazer uma puta negociação com os caras também. E aí você me leva a pensar, tipo, porra, por que eles estão omissos nessa situação? É impossível nenhum Silurian ter visto a repercussão disso de algum jeito e ter subido pra tentar apaziguar o rolê, ou tentar ser um representante neutro. Eu acho que mais uma vez teremos algo na Big Finish, do tipo tá rolando toda a treta, o que os Silurians estão fazendo? Ou, por exemplo, sabe? Outra coisa... Mas eu senti falta, eu gostaria que eles tivessem aparecido. Outra coisa que a gente também tem que sempre lembrar é que no planeta Terra não moram... Tá bom, esquece os Silurians por um segundo. Não moram só humanos. Moram os Zygons que estão versão humana. Vocês lembram deles, gente? Vai brincando. Entendeu? Tá lá. Mas aí eles não sabem quem é Zygon, quem não é Zygon. Tudo bem, mas existe essa outra raça. Ou, por exemplo, existe a Osgood. Por que existem duas Osgood? Tem a Osgood e a Zygood. Onde foi? Que a gente não sabe qual é qual. Ingrid Oliver, adoro Ingrid, maravilhosa. Beleza, a gente tem uma delas que sabe que é um Zygon e também não tá interferindo em nada. Tipo, aonde tá essa mulher nesse rolê todo? Pois é. Aonde estão os outros operativos da Unity que a gente viu mais recentemente? Tem aquele menino do negocinho de roda, do Segway. Sim, é mesmo, cadê? Exatamente. Cadê? Tá em missão, sei lá. Tem que arranjar... tem que arranjar uma desculpa. Não existe missão no momento que o mundo tá acabando. Não. A missão vira isso. Entendeu? E, de novo, a gente sabe a resposta disso. Por que o carinha do Segway não tá aparecendo? Porque não tava no contrato de aparecer. Não deu, tudo bem. Por que não tem a Osgood? Porque a Ingrid Oliver ficou cara. Porque ela tá ocupada com outra coisa. Porque é agenda. A gente sabe essas coisas, né? Mas a gente, enquanto fã, fica se perguntando isso, tipo... Claro. Beleza, mas como é que reverbera isso no resto? Fora que essas coisas podem ser explicadas em linhas de roteiro. Sim. Tipo assim, eu queria tanto que a Osgood estivesse aqui agora. Pena que ela foi pro planeta natal dos Zygons tratar de um negócio com eles lá. Não, nem tem mais. Sei lá. Esse aí não tem mais. Numa colônia. Tá, ok. Sei lá. Ok. O que eu tô falando é, legal, a gente sente falta deles. Justifica. Não precisa trazer os atores. Bota no roteiro. Uma linha no de roteiro, diálogo, né? Resolve muita coisa, mas de novo, isso coisa. É um detalhe besta, é o que eu falo, só os fãs sendo fãs. E eu acho que é natural da nossa parte indagar essas coisas. Claro, é nosso trabalho. Mas tem que ser natural da nossa parte também saber as respostas e entender que
a série ela não é inferior porque não teve isso. Não, entendeu? Claro que não. De novo, essa série, ela é uma série que ela foi uma das séries encomendadas no período da Disney e muito provavelmente, no contrato, dizia que essa série, apesar de ser spin-off, precisava ser ligeiramente mais independente. Porque ela precisa ser assistida por uma pessoa que nunca ouviu falar de Doctor Who. Isso. Ela precisa... E a gente vê que esse efeito tá acontecendo. Hoje em dia, em rede social, né, principalmente TikTok, tem muitos esses perfis aleatórios, tipo Cinema Lover 328. Eu sei uma porra assim. E aí que ele bota excertos aleatórios de séries aleatórias com uma narração em cima, tipo, o povo da água encontrou os humanos e essa foi a repercussão. E aí as pessoas ficam no comentário, que série é essa? Qual é o nome desse episódio? Da onde vem isso? Eu quero saber que filme é esse? E isso tá acontecendo com The War Between the Land and the Sea, justamente por esse caráter mais solto que ele tem. E que bom, né? Porque ele vai atingir outras pessoas que vão descobrir Dr. Who e que eventualmente podem vir a ver Dr. Who também. Então, muito provavelmente, no contrato dizia assim, não pode ficar aparecendo tanta coisa, não pode ser presa. Se a gente parar pra pensar, na cauda longa, eu pensei nisso agora, não é a primeira vez que o Dr. Who tentou fazer isso, né? A gente tem lá atrás, eu não tô falando de Torchwood nem Sarah Jane nem nada, porque Sarah Jane era super colado, Torchwood inicialmente também tinha muita coisa, mas se a gente for lá pra trás, vamos voltar lá, Mission to the Unknown, tipo... Nossa Dalek Mania. O que o Terry Nation... Anos 60. O que o Terry Nation queria fazer? Quando sumiram os Dalek... Pô, tem mó tempo que não aparece Dalek. Por quê? Porque o Terry Nation tava querendo usar Dalek pra fazer spin-off nos Estados Unidos que não era ligado com o Doctor Who. Tava tentando vender o Dalek pros americanos. E, de novo, e a ideia... Aconteceu mesmo, E a ideia era muito legal. Você fazer uma série derivada que é totalmente desmembrada do núcleo de Doctor Who, que é o Doutor. Você não precisa ter o Doutor, mas você tem os Daleks ali e tudo mais. E eu acho funciona. E a gente vê que hoje em dia... Teria funcionado. E a gente vê que e funciona. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecendo na Big Finish, né? Por exemplo, a gente tem séries inteiras, até da própria Unity, que não tem... Mal tem menção ao Doutor, entendeu? E já virou um universo em si. Ou, por exemplo, tudo bem, é o planeta natal dele, mas a gente tem, sei lá, Gallifrey, que é uma série inteira que não tem o Doutor em 99% dos casos, entendeu? É só treta política em Gallifrey. Exatamente. E funciona. Enfim, isso tudo eu tô falando pra resumir e falar que eu acho que The War Between the Land and the Sea tá se estabelecendo como uma ótima série standalone mesmo, assim. Ela funciona dentro do universo do Doctor Who e funciona fora também enquanto uma série política sobre questões ambientais e de pertencimento no planeta e tudo mais. É uma série que até você pode mostrar pra tua mãe, pro teu pai, falar, olha que legal essa série aqui. Pra servir desse ponto de entrada, né? Pra ele tentar, gostei, onde tem mais? E aí começa a ver Doctor Who. Pode ser. Pode ser. Eu acho que é bem por aí mesmo. Esse é o papel do spin-off, né? Sim. Trazer gente pra série principal também. O papel do spin-off é esse, mas o nosso, além de vir aqui semanalmente, né, discutir e falar sobre o que tá acontecendo nos episódios, é também chegar ao fatídico momento que a gente tem que precificar a nossa opinião. A gente já deu nossa opinião, já falou sobre tudo que a gente achou. Pormenores. E no último episódio eu falei que não ia fazer, a gente já acabou fazendo, então a gente vai fazer de novo. Vamos fazer de novo. Eu quero saber a sua nota aí de Hartnell a Gátua, porque ainda estamos na Era Gátua. Era Gátua. Né? Ele saiu, a gente não sabe quem é o próximo doutor, porque ele vai não tem confirmação de nada. Não. Então minha nota não muda, é de Hartnell a Gátua para The War Between the Land and the Sea, os episódios The Deep e The Witch of the Waterfall. Minha Witch, que não é da Waterfall. Qual é a sua nota? Antes, meu Wizards, eu gostaria Warlock, por favor. Meu Warlock. Me lembra, qual foi minha nota na semana passada? Você deu Capaldi. Eu dei Capaldi? Ótimo, legal. Também, eu dei Capaldi também. Então eu vou subir pra Jory hoje. É mesmo? Por quê? Porque achei superior, achei melhor, achei mais interessante. Mesmo com o diálogo assim? Não é um diálogo que vai atrapalhar Entendi. A minha diversão, o meu prazer pela série, assim, ó. Acho que foram 2 episódios muito consistentes, muito bons. Introduziu um monte de conceitinhos legais, que é o lance do Severance, que é o lance do Las Clemente, que é isso e aquilo, que eu quero ver também se vai conseguir fechar legal, porque a gente só tem agora um episódio. A gente tá nas dobradinhas, né? Episódio 1 e 2, legal. Episódio 3 e 4, ótimos. Será que o 5 vai... Tem um termo em inglês que eles usam muito... Vamos fechar direitinho, hein, gente? Tem um termo em inglês que eles usam muito que eu não consigo traduzir ele direito, mas é muito bom, que é o stick the landing. É isso! Eu espero de verdade que por favor, eles consigam stick the landing. Mantém essa qualidade. Eu espero que eles não capotem na curva. Pronto, eu acho que essa é a melhor tradução. Perfeito, gostei. Porque assim, a série tá boa, a série tá consistente.
As atuações. Gente, Russell Tovey, gente, vamos dar um prêmio pro Russell Tovey, por favor? Eu vi uma pessoa falando assim. Porque ele é brilhante. Esse spin-off é a prova que o Russell Tovey deveria ter sido o 14º doutor. É muito bom. Inclusive, já falei semana passada, eu vou falar de novo. Assistam Years and Years. Eu não vi ainda, inclusive. Nossa, tem a Ruth Medley, gente. Santo de casa, né? Ruth Medley, que é a Shirley. Casa de Ferreiro, Espelho de Pau, né? Eu não vi essa parada aí. Essa série é boa e a do Davis, então vocês vejam Vai aí, entender, né? Agora eu vou puxar a nota aqui do meu Warlock da cachoeira. Da cachoeira. O mago da cachoeira. Não, do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Fred Pavão, sua nota pra dobradinha, episódios 3 e 4. War Between the Land and the Sea. Antes da minha nota, só agora eu me toquei de uma coisa, que a gente não comentou. Só o fato da Salt falar que consegue viver numa cachoeira e tal, já mata aquela dúvida que a gente ficou de, será que o povo do mar consegue viver em água doce? É verdade. Então consegue. Eles devem ter algum jeito de filtrar. Deve. Mas fala sua nota, meu, tá me enrolando. Não, eu vou te falar, eu tava meio entre 12 e 13, entre o Majori e um Capaldi, mas eu vou fazer como na semana passada e eu vou nadar aí na corrente que você deixou. E eu vou dar um Majori também. Vou dar um 13. Boa. Pra facilitar a nota e porque eu também acho que melhorou, assim. Os 2 primeiros episódios são muito bons, só que eu gostei muito do desdobramento de tudo que teve nesses episódios, até porque a gente tem muito uma crítica que acontece às vezes com séries em geral, que é assim, teve muito elemento sendo mostrado e isso ficou confuso. Nesses episódios, tiveram muitos elementos novos, mas não ficou confuso. O que é um trunfo. Então é o que eu falo. E aí, de novo, isso eu acredito, porque isso aconteceu justamente nos episódios que eram do Pete McTighe, que foram os 2 que eu gostei mais até agora. Que foi justamente o Plastic Apocalypse e o The Deep, foram os que eu gostei mais. Sim. São os 2 episódios que são só do Pete McTighe. E não do Davis. Então, assim, eu acredito que isso é um mérito dele. E é muito legal ver isso, porque o Pete McTighe, pra quem não lembra, ele é o cara de Praxeus, que não é um baita episódio, tipo, é um episódio super mediano. Teve o lance lá da sujeira no mar, que é algo que parece que é muito presente na escrita dele, né? Ele traz de volta. Essa temática. Só que assim, a evolução de qualidade de roteiro que a gente vê de Praxeus pra agora, malandro, é muito bom. Foram alguns anos, né? Ele treinou. Pois é, então assim, ele traz elementos novos, ele traz bons diálogos, a direção não é dele, né? De outra pessoa, mas a direção tá muito boa também. A edição do episódio é um episódio extremamente complicado, porque Adorei a edição. Porque tem coisa na terra, coisa na água, coisa na terra, coisa na água, coisa que a gente é enganado em vários momentos do episódio, mas não é... E a costura, né? É direita. Porque, por exemplo, existem jeitos e jeitos de enganar a sua audiência. Por exemplo, o que o Davis fez no finale da temporada, ele enganou o público. Ele frustrou o público. Ele ficou o tempo inteiro falando, vou te entregar isso, vou te entregar isso, vou te entregar isso. E no final ele não entregou. Então, tipo, ele mentiu pro público, ele enganou o público e isso machucou o público. O que o Pete McTighe fez aqui é o jeito certo. Ele te dá várias pistas, você se comove com aquilo e ele puxa o tapete de um jeito que você chega e fala, caralho, que negócio bem escrito. É isso mesmo. Então, assim, você falou tudo. É um mérito você abissal. Você precisa enganar o público, mas faça de um jeito certo. Exato. É um mérito abissal pra ele. Eu não tiro o mérito do Russell, até porque a premiere, né, o primeiro episódio, o Moaco, é dele. A gente tem aqui o segundo episódio, o Witch in the Waterfall, é meio dele, mas eu não consigo negar que eu sou um cara que tá extremamente apreensivo em relação a esse finale. Mesmo estando adorando a série. Por quê? Porque esse vai ser o terceiro finale sequenciado que a gente vê do Davis. E os 2 últimos, ambos foram meio... O primeiro foi bem mais ou menos, cheio de problema. Eu consegui tirar coisas boas dele, eu até gostei de coisa ou outra. Mas o segundo foi um desastre completo. É assim, eu prefiro que chova o Titanic na minha cabeça eu ver esse final de novo. Isso mesmo. Eu espero de verdade que o finale aí, o The End of the War, né, o fim da guerra, que é o próximo episódio, faça esse termo aí que eu não consigo traduzir do inglês, que é Stick the Landing. Eu espero de verdade que ele não capote na curva. Eu espero de verdade que esse último episódio não naufrague na praia. Entendeu? E não destrua uma série que tá sendo muito boa e consistente há 4 episódios. É isso, que, pô, já é menos episódio, é uma narrativa mais enxuta. Olha, muitas piadas sem querer sobre o mar. Sem querer. Então, velho, não faz cagada. Faz direito, por favor, não tá difícil. Por favor, segue na qualidade que tá esses 4. Você consegue, amigo, vai. Força. É assim, eu já perdi as esperanças em relação ao especial de Natal de 26. Então,
Faz direitinho esse aqui do War Between, faz uma pra Poseidon ver aí, por favor. Deixa Netuno feliz, por favor. Cara, por favor, Davis. Eu vou te falar, se você, Davis, eu tô falando pra você, que eu sei que você escuta do DBRcast. Alguém liga a tradução automática pra esse homem aí, passa o transcrito, sei lá. Inclusive agora, né, o Spotify ele faz a transcrição. Alguém traduz a transcrição e manda pra ele. Pronto. Faz direitinho nesse finale que talvez o pessoal fique menos ressabiado de te ver no especial de 2026. Com certeza. Por favor, me ajuda a te ajudar. Vamos lá. De verdade, me ajuda aí a... Tamo junto. Não morre na praia não, por favor. Quero ver traduzir isso aí. Pois é, deve ter. Deve ter. Mas enfim, falamos, né, nadamos em todos os nossos argumentos e tudo mais, em mais esse episódio do nosso querido podcast. Mas o que também é muito querido para essa sua dupla de hosts aqui é a opinião de você. Sim, você, não, Davis. Você que tá ouvindo, que é nosso ouvinte fiel ou que é um ouvinte novo que chegou justamente para ouvir aí nossos centavos sobre The War Between the Land and the Sea. O que vocês acharam dessa dobradinha de episódio, o The Deep e o The Witch of the Waterfall, em uma nota de Hartnell a Gato, e o porquê. O que você achou desse episódio? O que você tá achando da série? O que você tá achando do futuro de Doctor Who enquanto franquia, agora que nós temos uma prova de bons episódios com essa série, né? Pra fazer isso, é molezinha. Você encontra o Doctor Who Brasil em tudo que é rede social, em essas ilhas da internet. Nós sempre estamos nelas. E você acha a gente sempre por qual usuário, Thaís? Doctor Who Brasil. Qual o nome da nossa nau? É sempre Doctor Who Brasil. Gostei. Independente de ser no X, final do Twitter, independente de ser no Instagram, independente de ser no Blue Sky, ou no Threads, ou até mesmo no YouTube, que é onde você também encontra o nosso podcast. Nosso podcast está presente em vários lugares, os principais são justamente o Spotify e o iTunes, mas você consegue achar por qualquer agregador que você quiser, porque o nosso feed espalha para tudo. Semana agora alguém perguntou, vocês não estão no Castbox? E sim, a gente tá. Olha só, nem sabia. Se você tem um agregador, se você tem um agregador de coração, aquele que você usa, quase ninguém usa, mas você usa, se você procurar DWBRcast lá, ou até Dr. Who Brasil, você vai achar a gente, você vai poder compartilhar essas nossas ondas sonoras para os seus amigos, porque Dr. Who e o Dr. Who Brasil, como a gente sempre fala, ele é feito desse boca a boca, ele é feito de você mandar para um amigo, falar assim, pô, gostou do episódio? Vem conversar com esses dois malucos que estão sempre falando sobre o que aconteceu e sobre o que pode acontecer e sobre o que não aconteceu. Uma das melhores formas de apresentar a série para seus amigos tem até um podcast em português sobre a série. Olha verdade, né, cara? O pessoal fala, será que tem produtor de conteúdo de Dr. Who no Brasil? Tem, pois é, o Dr. Who Brasil tá aqui. Aqui. Essa é a edição regular 280, mas a gente tem mais de 12 anos. A gente tem mais de 300 programas, então vai ter tudo de assunto. O importante é assistir a franquia e compartilhar com seus amigos, porque aí a gente faz um amigo a mais, é sempre legal, a gente cresce esse nosso grupão, esse nosso cardume de ouvintes. Certo? Maravilhoso. Semana que vem tem a derradeira de The War Between, com The End of the War, né, o fim da guerra, e obviamente também teremos um podcast revisando, né, esse tanto episódio, quanto falando de forma geral do que achamos da série. E esperamos de verdade que você esteja aqui com a gente navegando em mais essa, certo? Com certeza! Amigos, foi muito bom estar com vocês discutindo essa dobradinha de episódios em mais essa semana. A gente se vê no nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!